E se eu te dissesse que, em meio a folhas e aromas que a humanidade sempre guardou, existe um auxílio simples para tocar uma sensação que antigos sabiam chamar de origem? E se algumas plantas, usadas de maneira segura e simbólica, pudessem apenas tornar mais nítida a própria lembrança do seu sopro interior? Hoje, eu quero te mostrar um método prático, direto e verificável por você mesmo. Nada de dogmas, nada de milagres prometidos. Apenas uma prática de atenção que tradições antigas e textos pouco divulgados descrevem como um tipo de reconhecimento inscrito no corpo. Meu nome não importa tanto quanto o que eu trago aqui. Uma junção entre relatos históricos, um mapa simbólico da experiência interior e exercícios simples que você pode testar agora. Vou explicar de onde vem essa ideia, por que instituições ao longo da história tentaram torná-la obscura, e vou guiar você, passo a passo, por um pequeno ritual de ativação usando plantas seguras. Ou, se preferir, apenas sua respiração e suas mãos. Se ficar comigo até o fim, prometo que terá um exercício prático e uma forma clara de saber se algo mudou dentro de você. Antes de qualquer coisa, uma palavra sobre fontes. Há documentos antigos, encontrados em Nag Hammadi, no Egito, e entre eles o chamado Evangelho de Felipe, que falam de uma memória espiritual, de marcas e de uma reconexão que pessoas poderiam reconhecer em seus próprios corpos. Esses textos pertencem ao que os estudiosos chamam de gnose, uma corrente diversa de pensamento que valorizava a experiência direta do divino. Não os apresento aqui como substitutos do cânone ou como autoridade maior. São relatos históricos que alimentam uma tradição reflexiva sobre o autoconhecimento. Há debates acadêmicos sobre sua interpretação, e eu me limito a usar esses registros como mapa simbólico, não como prova literal. Vamos condensar isso para o essencial. Em várias dessas tradições existe a ideia de uma origem, uma fonte primordial, por vezes chamada de mônada, e de forças que obscurecem a percepção humana, chamadas nas narrativas gnósticas de Demiurgo e Arcontes. Pense nisso por ora, como uma metáfora útil. Há algo em nós que sussurra de onde viemos, e há camadas, crenças, instituições, hábitos mentais, que podem entorpecer essa voz. A proposta aqui é simples. Afinar a sensibilidade corporal para ouvir esse sussurro com mais clareza. O corpo, segundo esses relatos, carrega sinais. Vamos falar de 3 pontos que muitas tradições mencionam como marcas, ou centros de percepção. O ponto na base do crânio, próximo à nuca. A lateral da mão, onde o toque se revela. E o centro do tórax, por trás do externo, onde se sente o que muitas vezes chamamos de autoridade do coração, ou comando. Novamente, isso não é diagnóstico médico. É uma cartografia simbólica do que muitas pessoas experimentam como sinais de presença ou reconhecimento interior. O objetivo é que você mesmo verifique, experimente e tire suas conclusões. Antes de começarmos o exercício, uma breve explicação sobre o papel das plantas. Ao longo da história, povos diversos usaram aromas, defumações e ervas para marcar ritos, acalmar a mente, abrir a atenção. Aqui, tratamos as plantas como ferramentas de atenção sensorial. Um cheiro familiar pode fazer sua mente descer do pensar e pousar no corpo. O toque de uma folha pode ancorar a consciência. Não estou dizendo que essas plantas garantem experiências metafísicas. Estou dizendo que elas ajudam a tornar mais acessível a sensação de presença que já pode existir dentro de você. Para esta prática, vou sugerir apenas opções seguras e de uso comum. Olíbano, frankincense, como incenso ou óleo para aroma. Lavanda como óleo essencial diluído para cheiro. Alecrim e manjericão para tocar ou cheirar. E sálvia branca para defumação leve, sempre respeitando leis locais e precauções de segurança. Se preferir não usar plantas, tudo bem. A prática funciona com respiração e toque. Agora o preparo. Encontre um lugar tranquilo onde você não vai ser interrompido por alguns minutos.
Sente-se ou fique em pé com a coluna ereta, mas sem tensão. Se for usar um aroma, prepare-o de modo seguro. Um pequeno difusor, uma gota de óleo essencial diluído num lenço, ou um incensário para um pequeno pedaço de olíbano. Lembre que óleos essenciais devem ser diluídos antes do contato com a pele e que você não deve ingerir nada. Se estiver grávida, amamentando ou com condições médicas específicas, prefira a alternativa sem plantas, apenas respiração e toque. Antes do exercício, eu peço uma pequena gentileza. Se durante a prática você notar qualquer sensação relevante, um calor súbito, uma pulsação nova, uma sensação de clareza, escreva a palavra reconhecimento nos comentários deste vídeo. Isso me ajuda a entender e a construir uma comunidade de pessoas que experimentam e partilham. Apenas isso. Agora vamos ao núcleo prático. Primeiro passo: sintonizar o corpo. Feche os olhos por um momento. Respire pelo nariz. Inspire contando até 3. Expire contando até 4. Repita isso 3 vezes, com a intenção de trazer a atenção para dentro. Percorra mentalmente o seu corpo começando pela cabeça e descendo até os pés, sem julgar nada, apenas observando sensações sutis. Temperatura, leve pressão, qualquer micromovimento. Segundo passo: localizar a primeira marca, base do crânio. Com os dedos da mão oposta, faça um toque leve na base da nuca, onde o crânio encontra o pescoço. Não pressione demais. Apenas posicione a ponta dos dedos e mantenha-os ali por alguns segundos. Observe. Há calor, formigamento, uma sensação de ancoragem? Algumas pessoas relatam um eco de presença quando esse ponto é tocado de maneira consciente. Se estiver usando uma planta, neste momento aproxime o aroma. Uma gota diluída de lavanda num lenço ou um leve sopro de cheiro de olíbano. Note se o cheiro ajuda a deslocar sua atenção do fluxo de pensamentos para a sensação no toque. Terceiro passo: a lateral da mão. Leve a mão ao nível do seu ombro, relaxe a outra mão e, com o polegar e o indicador, faça um contato suave na lateral da mão, onde, por exemplo, você sentiria o aperto de outra pessoa. Segure por alguns segundos, respirando devagar. Observe se um sentido ampliado de percepção aparece, talvez uma maior nitidez no tato, ou em como pequenos movimentos se tornam mais presentes. Tocar uma folha de manjericão ou uma ponta de alecrim entre os dedos pode intensificar esse ancoramento sensorial. Sinta sua textura, o frescor, o aroma que dela emana. Lembre-se, sem consumo, apenas toque e cheiro. Quarto passo: centro do tórax. Coloque as duas mãos, uma sobre a outra, no centro do peito, sobre o externo. Respire sentindo as mãos subirem e descerem levemente no movimento respiratório. Este é o ponto de comando. Observe-se. Há uma sensação de estabilidade, de pequena vibração interior, ou talvez apenas um silêncio que antes não estava tão evidente? Algumas tradições descrevem neste ponto um selo, uma autoridade que reconhece a origem. Não aceite interpretações prontas. Registre apenas o que sentir. Agora, se você escolheu usar plantas, passa-se ao ritual de ativação com suporte botânico. Se não, avance direto à versão apenas respiratória que segue em seguida. Ritual com plantas. Versão segura e curta. Acenda um pequeno pedaço de olíbano num incensário seguro ou posicione um difusor com uma mistura muito leve de óleo de lavanda e óleo de alecrim. Apenas uma gota de cada em água, em um difusor de fragrâncias. Se usar um lenço com óleo, apenas aproxime-o do rosto quando indicado. Com o aroma no ar, repita a sequência de toques: base do crânio, lateral da mão, centro do tórax. Em cada ponto, permaneça 3 respirações conscientes. Ao permanecer no centro do peito, pronuncie, em voz baixa ou mentalmente, a declaração que muitos textos sugerem em formas diversas. Reconheço o sopro que me fez. Não diga isso como uma imposição. Diga como uma afirmação de atenção.
Se a frase ressoa, mantenha. Se não, use palavras que funcionem para você. Eu sinto. Aqui estou. Algo íntimo e curto. Após pronunciar a declaração, mantenha a atenção nas sensações por mais alguns instantes. Note qualquer mudança. Calor que sobe, um leve formigar, um silêncio que se instala. Pode ser sutil. Não busque espetáculo. Aceite o que vier. Ritual sem plantas. Alternativa apenas com respiração e toque. Sem aroma. Repita os toques. Base do crânio, lateral da mão, centro do peito. Ao chegar ao tórax, respire conscientemente e diga internamente: reconheço. Observe as sensações. A simplicidade muitas vezes é tão eficaz quanto qualquer apoio botânico. Importante. Durante todo o processo, a mente pode tentar sabotar. Isso é natural. Surgirão pensamentos do tipo: isso não é real, estou inventando, ou recordações aleatórias. Quando a dúvida vier, observe-a como mais um fenômeno mental, sem conflito. Respire e volte a colocar a atenção no ponto corporal que escolheu. Não negue o pensamento, apenas note e retorne. Muitas tradições sinalizam que a resistência interna é, frequentemente, a prova de que algo está sendo mobilizado. A mente protege o território conhecido. Perceba-a sem brigar. Agora chegamos ao momento de ativação propriamente dito. Depois de alguns ciclos de toque e respiração, escolha a sensação mais viva que apareceu. Pode ser um calor discreto, uma pulsação, um silêncio. Foque nela por 1 minuto. Respire fundo e pronuncie, com convicção calma, a pequena declaração final. Que eu me reconheça. Repita 3 vezes se sentir que é adequado. Não espere luzes ou visões. O movimento interno pode ser tão simples quanto uma nova clareza sobre um pensamento persistente ou uma sensação corporal que antes passava despercebida. Tudo isso é válido. Ao terminar, permaneça alguns instantes em silêncio. Volte gradualmente ao ambiente. Beba um copo de água se desejar. Anote em um caderno, se quiser, o que experimentou. Data, hora, qual planta, se usou. E uma palavra-chave que resuma a sensação. E lembre-se da promessa do início. Se houve qualquer sensação que lhe pareça relevante, escreva reconhecimento nos comentários. Só essa palavra. Não é preciso descrever tudo. Muitas vezes, o silêncio comunitário é uma forma de apoio. Há um ponto a considerar. O que você experimentou é subjetivo, e isso é a força disso. Tradições gnósticas sempre valorizavam a experiência direta. A gnose não é uma teologia de credos, é uma experiência vivida. Ao mesmo tempo, sabemos que estruturas institucionais, ao longo da história, preferiram monopolizar narrativas. Quando eu falo de demiurgo ou arcontes, estou usando imagens simbólicas para descrever como ideias e sistemas podem bloquear o acesso direto ao que você sente. A proposta aqui é estimular a autonomia. Você pode verificar sua própria experiência. Não precisa aceitar ou rejeitar por palavra alheia. Também é saudável cultivar um olhar crítico. Relatos antigos dizem muito, mas eles não substituem cuidados modernos quando se trata de saúde física ou mental. Se durante a prática você sentir mal-estar físico, tontura ou qualquer sintoma preocupante, interrompa e procure orientação profissional. Se tem alguma condição médica, prefira a versão sem aromas e consulte um especialista antes de experimentar novas substâncias na pele ou no ar. Algumas pessoas me perguntam: com que frequência devo fazer isso? Não há uma regra universal. Para começar, experimente 1 vez por dia, durante 3 dias, e anote suas impressões. Entre os praticantes, relatos variam. Alguns sentem algo logo no primeiro dia, outros apenas depois de repetidas tentativas. O importante não é forçar o resultado, mas cultivar a disciplina atenta. Práticas regulares criam espaço para que a memória se manifeste. Outro aspecto valioso é a comunidade.
Se você sentiu algo e escreveu reconhecimento nos comentários, volte aqui para ler outros relatos. Eles não substituem sua própria experiência, mas podem oferecer conforto e insights. Muitos se surpreendem ao descobrir que não estão sozinhos, e esse sentimento de comunhão é uma forma prática de reenchimento do que as tradições antigas chamavam de comunidade dos que despertaram. Antes de encerrar, uma breve recapitulação prática. Encontre um lugar calmo. Escolha se vai usar planta ou não. Dilua qualquer óleo essencial e manuseie com cuidado. Toque a base do crânio, a lateral da mão e o centro do peito. Use respiração consciente. Diga uma declaração breve como: reconheço o sopro que me fez, ou similar. Observe sem julgar. Escreva o que sentir. Simples, seguro e direto. Quero também deixar claro: estes passos não são um passe de mágica que transforma a vida overnight. São um convite a recolher sua atenção, a conferir o que já existe no seu corpo e a recuperar uma medida de autoridade interior sobre sua própria experiência. Muitas pessoas, ao longo da história, encontraram nessas práticas um modo de se libertar de dependências exclusivas de instituições e de reclamar uma voz interior. Se isso ressoa com você, é um caminho a ser explorado com responsabilidade. Se esta mensagem tocou algo em você, escreva agora reconhecimento nos comentários. Apenas essa palavra, se sentir que houve alguma resposta. E se quiser aprofundar, inscreva-se no canal. No próximo vídeo, eu vou detalhar 3 plantas específicas, mostrar protocolos seguros de preparação e oferecer variações para quem tem restrições médicas ou prefere apenas práticas sem aromas. Inscreva-se para não perder. Para finalizar, um convite ao cuidado e ao equilíbrio. Trate essas práticas com amorosa curiosidade, não com pressa. Permita que a sensação de reconhecimento se revele em seu tempo. E lembre-se de que o poder real está em verificar por si mesmo, sem depender exclusivamente de palavras alheias. Nota de segurança e ética. Leia com atenção antes de experimentar. Utilize apenas plantas de uso tradicional e legal. Óleos essenciais devem ser sempre diluídos em um óleo carreador antes do contato com a pele. Evite aplicação direta. Não ingira óleos essenciais ou substâncias aromáticas sem orientação profissional. Não utilize defumações em ambientes fechados sem ventilação adequada. Evite se tiver problemas respiratórios ou alergias. Pessoas grávidas, amamentando, com condições cardíacas, asmáticas ou em uso de medicação sensível, devem optar pela versão sem plantas e consultar um profissional de saúde antes. Respeite legislações locais sobre defumação e uso de ervas. Em caso de qualquer reação adversa, náusea, tontura, irritação na pele, problemas respiratórios, interrompa imediatamente e procure atendimento médico se necessário. Obrigado por estar aqui. Se fizer a prática, volte e deixe reconhecimento. Encontramo-nos no próximo vídeo, onde falarei sobre as 3 plantas que citei hoje e como prepará-las de forma segura para ampliar sua atenção. Até breve.